Alô Brasil, alô brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, muita gente me assistindo aqui nos Estados Unidos, de onde eu falo. Diego Casagrande, direto de Orlando, na Flórida. Meu convidado desta noite, empresário, professor, escritor, autor de um belíssimo livro sobre os discursos de Sir Winston Churchill. Ricardo Sondermann, bem-vindo, prazer falar contigo. Prazer é meu, é muito bom estar sempre ligado contigo. Hoje de manhã eu estava ouvindo o programa e alguém dizendo que, esse programa a gente fica viciado no Diego, né? Então, onde eu viajo, onde eu vou, é bom te ouvir, é bom conversar contigo, as tuas análises, os convidados, as pessoas, sempre se aprende muito, sempre se troca muita informação, sempre se recebe muitas ideias, insights, a gente aprende muito. Eu acho que isso que você comentou é verdade. A gente, felizmente, né, vai viver mais, né? Não vai se aposentar, acabou a aposentadoria, né? Acabaram os empregos, mas tem muito trabalho. Então, a gente tem que estar sempre aprendendo. Na minha vida profissional, eu já fiz vários pivotagens. Eu brincava que há, 10, 20 anos atrás, alguém dizia assim, não, o Ricardo não consegue fazer nenhum negócio que dure mais de 10 anos. Hoje eu sou chique, porque o que eu estava fazendo eram startups, né? Então eu já criei, já vendi, já me diverti, já me chateei com muitos negócios ao longo da vida, mas sempre em todos eles, nos bons, nos ruins, e graças a Deus, a competência também, mais bons negócios do que mal, mas a gente sempre aprende, né? Eu não posso estar com um sujeito que é administrador de empresas, pós-graduado em marketing, tem mestrado em comunicação, já foi dono de agência de publicidade, agora está investido em empresa de games. O cara é multifacetado. Eu não posso falar só de coronavírus, mas eu tinha que dar um título para o nosso papo aqui, tá, Sondrão? Até porque eu não sou médico, eu fiz várias coisas, só não fiz medicina. Não fizesse medicina. Mas tu tens uma tese aí que é interessante, pelo menos para se pensar, né? Para se pensar sobre o que estaria por trás desse coronavírus. O coronavírus efetivamente é uma ameaça neste momento, ele já pinta como uma ameaça de ceifar muitas vidas nos 4 cantos do planeta, né? E então nós vamos falar disso, nós vamos falar de outras coisas também. Tem coisas acontecendo e não são poucas coisas que estão acontecendo. Sabe, eu vou te dizer um negócio, eu vou começar, Sondermann, me diz o que tu acha, eu gosto muito de ouvir tuas opiniões. Me diz o que tu achas, o seguinte, antes da gente entrar propriamente no assunto que é tema, que é a pauta principal. Eu tô meio de saco cheio de falar de política brasileira, tá? Sim. Eu não vou te dizer que eu vou parar de falar em política. Eu gosto de política, minha vida foi feita, né, fazendo coberturas não só, mas principalmente políticas, opinando sobre política, mas tá tudo muito poluído, tudo muito chato, as coisas parecem que não andam. Então eu vou abrir um pouco o leque, e acho que tem tanta pauta, não é, Sondermann? Tanta coisa também para a gente falar, além de política. Falar em economia, claro, tudo pode estar até interligado, mas falar em economia, falar em comportamento, saúde, tecnologia. Eu quero abrir um pouco o leque, eu não vou falar só de política, porque está muito chato esse negócio. Vamos falar do coronavírus aqui, porque é o seguinte, é a nossa pauta principal, vamos dizer assim, tá? Confirmado em exames preliminares o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou hoje, a final de tarde. É um homem de 61 anos que esteve na Itália e está sendo monitorado em São Paulo. Já testou positivo no primeiro exame e amanhã vão confirmar, né, a contraprova. Tá? Mas como é um exame muito específico, é improvável que dê negativo, né? É improvável. Então, e é natural também que o Brasil, sendo um país gigantesco, conectado ao mundo, tenha o coronavírus. A questão é o seguinte, como é que a sociedade brasileira, como é que o país vai lidar com isso? O coronavírus já está fazendo
um estrago muito grande pelas informações que a gente tem. Eu nem falo da China, tá? Pegar os números de agora à tarde aqui nos Estados Unidos, mais de 80 mil pessoas contaminadas com o coronavírus em cerca de 30 países, tá? Pelo menos 2.697 mortos. O maior índice é na China, evidentemente. O maior número de casos, como eu falei aqui, são quase 80 mil casos na China. E agora começou na Itália, que eu estou vendo aqui, 7 mortos na Itália e 229 infectados. E em várias cidades italianas, eles já começaram a proibir, a impedir reuniões em igrejas, em clubes, festas. Está batendo pavor lá na Itália. Sim. Como é que nós vamos lidar com isso no Brasil também? Aqui nos Estados Unidos, deixa eu dar um dado para vocês, tá? Os Estados Unidos, o Trump, inclusive, pediu, o presidente Trump pediu 2,5 bilhões de dólares para o combate ao coronavírus, pediu ao Congresso, a presidente da Câmara, que é democrata, fez troça, né? Diz que chegou tarde o pedido e é pouco o pedido, ou seja, é o que tu disseste no início dessa live, ou seja, na hora que as pessoas precisam conversar com um objetivo comum para salvar vidas, essa posição dela é uma coisa, assim, acho que indefensável. Já tem casos aqui também nos Estados Unidos, deixa eu pegar aqui o atualizado, eu tenho... 56 casos. É isso aí, aqui nos Estados Unidos. 57 eu estou vendo aqui. 57 casos. 57 casos aqui nos Estados Unidos. Nenhum na Flórida ainda. Nenhum na Flórida, mas também, eu quero te dizer o seguinte, está previsto a Flórida, porque a Flórida é o aeroporto de Miami é um hub internacional, então vai ter aqui também. A questão é como vai se lidar, né, com este vírus. E a pergunta que eu te faço, e aí nós vamos desenvolver, na tua opinião, tu estivesse agora na Europa, onde é que tu estivesse agora, Sônia? Em Portugal, viajando em Portugal 15 dias. 15 dias em Portugal. A Europa também, eles estão apavorados com isso, tá? As bolsas estão caindo, a brasileira não caiu, porque não teve, por causa do carnaval, amanhã ela abre em baixa. Se estima que esse vírus também possa... Porque a China é o motor fabril, vamos dizer assim, do mundo hoje. Se a China tiver problemas na fabricação, isso vai ter um impacto no PIB do mundo todo também. Sim. Se estima que isso possa gerar, alguns dizem, até um caos econômico. Eu não sei, eu quero te ouvir sobre isso. Qual é a tua opinião? Eu sei que tu estás lendo bastante, acompanhando as notícias. Me fala aí sobre o coronavírus, Sônia. Tá bom. Bom, em termos da doença, tem pouco para falar, não sou médico, né? Mas existe, ou seja, ela foi relativamente contida na China, porque é um país comunista, porque eles podem fechar cidades, enfiar todo mundo dentro de casa, botar 50 milhões de pessoas presas e tá tudo bem, né? E no Ocidente isso já é muito mais complicado, porque nas democracias isso não tem, e as pessoas têm o seu livre-arbítrio até um certo ponto. Então depende da força dos governos e das autoridades sanitárias em transformar, em segurar essas pessoas. Do ponto de vista econômico, né, as bolsas estão caindo desde segunda-feira, elas vinham agindo normalmente até a semana passada, começaram a cair, a Bolsa de Nova York entre segunda e terça e hoje, né, caiu 6,12, 6 ponto alguma coisa. Por quê? Porque começa a faltar produto, né? A China é a grande fornecedora de matéria-prima, de peças e de uma série de coisas para o mundo inteiro, né? Então a Samsung, até aqui no Brasil, já está com problema de peças. Isto é uma decorrência das fábricas fechadas na China. Por outro lado, o presidente da China, Li Peng, já está começando a pedir que as pessoas voltem às fábricas, que retomem a atividade industrial nas províncias que não onde está o foco principal.
né, especialmente Como é que Pequim. Repete essa última fala aí que cortou um pouquinho. Não, o presidente Li Peng da China já começa a pedir que as fábricas retomem a produção, especialmente nas províncias onde não há as grandes quantidades de infectação, né, de infectados. De certa forma, o vírus esse está contido. A mortalidade dele é relativamente pequena, ela anda entre 1% a 3%, 3,2%, 3,3%. E ela atinge especialmente pessoas mais velhas que já tenham complicações de outros tipos. Quando a gente olha, tem um mapa, depois não sei se a gente consegue botar aí o link para as pessoas, né, da John Hopkins, e na John Hopkins ela dá o nível de pessoas que se recuperaram da doença, que é muito grande também, né? Então, se por um lado nós temos 80 mil infectados, nós temos já quase 30 mil pessoas que se recuperaram da doença, né? Então, isso aqui dá para ter uma ideia de que existe um trabalho de recuperação. E se a gente calcular que tem 2.700 mortos sobre 80 mil, é um número relativamente pequeno. Infelizmente, é um número. Agora, hoje no Brasil, a gente tem condições no mundo, a gente tem condições de reagir muito mais rápido a isso, tá? A esse tipo de situação. Do ponto de vista econômico, já se calcula aí uma queda de 0,3%, 0,4% do PIB mundial nesse primeiro quarter. Mas o que aconteceu quando teve a SARS, em 2003, quando teve a MERS na Arábia, e assim por diante? E justamente no primeiro quarter do ano, no primeiro quadrimestre do ano, houve uma queda das bolsas e do PIB, e depois uma recuperação lenta, gradual, e depois acelerada até o final do ano, porque os mercados continuam querendo produtos, entende? Então, aquilo que não foi consumido agora, o desejo e a necessidade de consumo permanece para os meses futuros. Não recupera-se totalmente, mas recupera-se em grande parte. Então, agora, crises são oportunidades. Tá? Então, Sondermann. Oi. Só uma coisa aqui, ó. O coronavírus nem se espalhou pelo mundo ainda e ele já matou muito mais gente do que o SARS, que na época, que tu citaste aí, né, foi apontado como uma ameaça. Então, eu estou vendo os números aqui, ó. Nós já temos, eu vou repetir aqui esse número porque eu acho que é importante. Nós já temos quase 2.700 mortos, tá? E o SARS não teve nem 800, tá? Então, isso que tu está dizendo é muito verdadeiro, pelo que eu li aqui. Quantos infectados no SARS? Não, bem menos. Aqui o SARS, 37 mil no SARS. Tá. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista, assim, de expansão, esse vírus é muito mais agressivo, né? Sim, isso sem dúvida. Esse corona que eles suspeitam, os coronavírus estão nos morcegos. Tem zonas lá na China que os caras comem morcego, cara. Olha, eu tive no Oriente há uns 2, 3 anos atrás, foi uma viagem muito legal, fui a Tailândia, Camboja e o Laos. Eles comem de tudo, tá? Tudo. Eles comem de tudo, tá? E por que comem de tudo? Bom, aí existe uma tradição e você tem também muitos períodos de grandes fomes. Especialmente no regime comunista, desde Mao Tse-tung, teve 2 períodos terríveis de fome que as pessoas comiam tudo. É como, por exemplo, na Venezuela. Na Venezuela, as pessoas estão comendo pombas. E você sabe que pomba é um rato com asas. Né? Eles comem os cachorros. Então, e a gente tem hoje, vindo da Venezuela, doenças que a gente não tinha mais, como, por exemplo, sarampo. Né? Porque as pessoas não conseguiam mais se vacinar. Sim, ele tem um potencial de crescimento grande. Ele é um... Eu estava vendo aqui uma autoridade do CDC, que é a autoridade americana, né, dizendo que não é uma questão de se o coronavírus vem para os Estados Unidos, é quando ele vem. Né? Quando ele vem. E aí a gente começa as teorias conspiratórias, né, que era um vírus feito de laboratório, que escapou, até porque em Wuhan existem laboratórios de armas biológicas e de
e de biotecnologia, por assim dizer, né? E de certa forma... Para aí. Faz sentido isso para ti, de que esse vírus, de alguma forma, tenha sido sintetizado em laboratório e de maneira criminosa? Eu estou pensando alto aqui, mas eu quero te ouvir, porque, e de alguma forma, ele tenha sido colocado no meio ambiente? É difícil dizer, né? É difícil dizer. Aí nós estamos entrando no mundo das teorias conspiratórias, assim como havia com a AIDS, né? Lá no início, que tinha a história dos macacos e assim por diante. Pode ser, da China se sabe muito pouco, né? A China pode também estar fazendo uma jogada. Vamos levar uma coisa em consideração. O Ocidente o Ocidente só se transformou numa das maiores economias do mundo nos últimos 200 anos. Dali para trás, sempre foi o Oriente, ou a China, ou a Índia, ou o Império Mongol, e assim por diante. Tá? Então, as maiores economias do que tem registro de economia estiveram sempre no Oriente. As civilizações, elas começaram na Mesopotâmia e elas foram para o Oriente, não para o Ocidente. Elas vieram depois. Grécia e Roma vão acontecer num nível muito menos avançado do que vinha acontecendo no Oriente. Então, o Oriente sempre foi, de certa forma, as potências. Tanto que os chineses falam, nós falamos no Brasil de décadas perdidas, eles falam do século perdido. O século XX foi o século perdido, então eles estão correndo para... Eles têm muito dinheiro, eles têm capital, eles têm tempo, a ótica do tempo na China é outra. Tá? Só que é uma pequena história. Eu trabalhei muito tempo no mercado têxtil e eu importava da China. A primeira vez que eu fui para a China foi em 92. Então eu lidei com chineses entre 92 até 99 e 2000. E aí um dos grandes fornecedores que eu tinha, ele morava em Taiwan, era o Johnny Wu. Né? Então o Johnny Wu dizia para mim, um dia ele disse assim, não, eu estou voltando e estou montando fábricas em Xangai. Eu digo, Johnny, como é que tu vai para a China? Não, é porque lá é melhor os preços, etc. Tem muito apoio. Mas, Johnny, tua família fugiu da China. Como é que tu vai voltar para lá? Não, mas é que não tem problema, os negócios são bons. Mas eles são comunistas, tu fugiu do comunista. Ele diz, não, mas o comunismo está lá só há 50 anos. Daqui a pouco termina. A lógica de tempo, a lógica temporal é diferente. É outra. Nós pensamos em termos de dias, meses, anos. Eles pensam em décadas e séculos. Então, se eles ficarem durante 2, 3 anos tendo prejuízos, eles não vão perder muito, porque eles têm um controle social, e não é do comunismo, é da origem chinesa. Se você vê a história chinesa, nunca houve uma democracia no Oriente. Democracia é uma coisa nossa. É uma imposição que a gente, ocidentais, achamos que a gente... Então, o Japão e a Coreia do Sul entenderam que era democracia porque foram destruídos. Né? Certo? Agora, a China, os restantes dos países, não existe o espaço da democracia, porque existe uma estrutura familiar, existe uma estrutura de respeito aos ancestrais, assim por diante, que cria uma lógica completamente diferente. A primeira vez que eu fui para a China, a primeira reunião que eu tive era uma senhora e ela disse, tire os seus óculos ocidentais e coloque óculos chineses. Nos entenda de outra forma. Então a gente tem que entender que para eles também pode ser uma oportunidade de um ganho econômico, porque eles podem aguentar 1 ou 2 anos fechados, né? E nós vamos ter um problema gravíssimo, porque nós não vamos conseguir fazer. Se eles deixam nos fornecer durante 6 meses, a gente vai ter uma quebra mundial de PIB de 3, 4%. Isso é um desastre. Mas eles são uma ditadura, eu até acho que eles podem aguentar mais, viu? Claro. Vamos lá, na teoria. Na teoria da conspiração. Na teoria da conspiração. Se isso faz algum sentido, você ter gente por trás, né? Eu não sei se... Tem gente que diz assim, não, isso aí é besteira, é teoria da conspiração, não dá nem para falar. Não.
Hoje em dia dá para se discutir tudo, a gente tem que ter muito critério também, porque a internet, ela também traz muita bobagem, né? Tem muito maluco também aí, conspirando, mas não é disso que nós estamos falando. Estamos procurando fazer uma abordagem séria, tá? Então, assim, a gente sabe que a biotecnologia é algo que vem sendo muito estudado na China. A gente sabe disso, né? Eles têm laboratórios, inclusive lá na região de Wuhan, eles têm laboratórios de biotecnologia, inclusive informações que já se tem é de que eles estão fazendo clonagens de seres humanos. Teve um professor lá que apresentou agora uma clonagem, aí prenderam o cara, tal, fizeram mise-en-scène e tal, mas eles têm experimentos secretos que eles estão fazendo, porque eles não são um ambiente de liberdade, nós sabemos disso, né? Não é um ambiente de liberdade. E eles estão numa luta de poder, eles estão a guerra, ela é econômica, e o objetivo é a reconquista da posição de número 1 no planeta, da hegemonia que sempre tiveram anteriormente, né? E que acabaram, como tu bem disseste, vamos dizer assim, a hegemonia, a perda da hegemonia do Oriente se dá, vamos dizer assim, a partir da Revolução Industrial. Ali é que começa, né? Sim. Ali é que começa. E o que eles fizeram? E os chineses fizeram isso nos últimos 40 e 50 anos. Copiaram tudo. Aliás, o presidente Trump aqui nos Estados Unidos, ele está fazendo um enfrentamento muito duro com os chineses. Nessa primeira fase, chegaram a um acordo aí na guerra comercial, mas o Trump diz abertamente, os chineses roubam as nossas patentes, roubam a nossa propriedade intelectual. Ele diz assim, né? Para você ter uma ideia, quando nós, numa das empresas que eu tenho alguns negócios, a gente fez alguns jogos digitais, corporativos. E tinha um dos nossos jogos que era aberto, que é um jogo para que as pessoas vejam como é que funciona. Nós abrimos o jogo e depois a gente foi acompanhando quem estava olhando. No segundo dia, eu tive China e Coreia do Norte vendo o jogo. Eu tinha mais gente de lá do que, sabe, mais gente. Eu tinha, proporcionalmente, assim, no jogo está sendo visto no Brasil, ele está em português. Tinha gente na Coreia do Norte e na China já entrando para ver como é que funcionava. Eles realmente copiam, eles roubam patentes, eles não estão nem aí. Eles não acreditam em propriedade intelectual. Tá? Agora, eles estão... De certa forma, a gente também... Quando a gente vai para Portugal, por que os azulejos são azuis? Porque na China os azulejos eram azuis. Então, os holandeses, os portugueses, trouxeram da China a tecnologia dos azulejos e gostaram tanto da cor azul que foi a cor principal que virou moda, por assim dizer, que era uma coisa muito chinesa. A pólvora, o macarrão, a gente durante séculos trouxe também coisas da China. Não sei se a gente pagou direitos autorais sobre isso naquele momento, né? Agora, eles estão numa guerra com o Ocidente, eles querem retomar a posição hegemônica mundial. A Huawei, com o seu 5G, é uma plataforma... Eu estava vendo agora... Aqui não entra, né? Aqui não, o governo americano, o Trump, proibiu os chineses de entrarem aqui nos Estados Unidos. Mas eu estava vendo agora uma matéria na Bloomberg, na TV, que estava dizendo o seguinte: a polícia chinesa consegue rastrear, por exemplo, se o Diego saiu da província de Hubei e foi para Pequim, e na tua província tinha alguns casos, quando tu desceres em Pequim, você vai receber uma mensagem dizendo: o senhor chegou de Hubei, então, por favor, o senhor compareça ao hospital tal. O senhor está se sentindo bem? O senhor está com... Eles têm total controle sobre todos os movimentos. E no momento que tu compra um celular na China, tu tem que apresentar a tua identificação, e naquele momento que tu compra, eles têm absolutamente todos os acessos. Hoje você tem algo como mais de 100 milhões de câmeras, eles já têm reconhecimento facial de mais de 700 milhões de pessoas. Eles sabem, então o controle social
o controle sobre tudo é enorme. Entende? Então, eles estão usando os celulares para controlar os movimentos das pessoas, para rastrear elas e rastrear o vírus. Porque aí alguém vai pensar, pô, mas isso não é ruim, né? Não é ruim, mas é ruim também, né? Porque eles sabem todos os movimentos. A mim não me agrada esse controle. Eu não acredito nesse super controle do Estado sobre a vida das pessoas. Óbvio. Não. Porque não acreditamos, né? Não acreditamos. Mas está sendo feito, né? Então, por exemplo, agora estou vendo aqui, a Coreia do Sul já tem quase 1.500 casos, né? Bom, ela está muito próximo da China, né? Então, e o movimento de gente é muito grande, de negócios e assim por diante. Nós temos uma questão de saúde que o meu medo é que os governos ocidentais não vão ter condições de combater na mesma eficiência que o governo chinês. Nós vamos ter um slowdown econômico no primeiro quadrimestre, vai depender muito desses próximos passos e da evolução da doença. Nós já estamos em 80 mil casos, então a taxa de mortalidade ela é relativamente pequena, né, de 3%, mas o custo de controle da doença para países não preparados e com budgets que são apertados, né? Tu vê, nos Estados Unidos, com tudo que tem, não tem 2,5 bilhões planejado para fazer, para uma parte, né? Para uma perna. Se tiver... Diego, imagina se tiver que construir um hospital de campanha em Porto Alegre. Quanto tempo vai levar? Vai estar todo mundo morto antes de terminar esse negócio. Claro. Né? Claro. Então, o controle, o combate à doença é uma coisa, e a evolução econômica que afeta as pessoas não infectadas é outra. Né? Então, a gente vai ter uma situação aí que as próximas 2-3 semanas vão dizer para onde é que vai isso. Olha, se você está chegando agora aqui na nossa live do Opinião e Crítica, eu estou conversando com o Ricardo Sondermann, que é empresário, professor, escritor formado em administração de empresas, pós-graduado em marketing e mestre em comunicação. E lembrando que nós, aliás, agradecer aos mais de 550 amigos que estão online conosco agora, no YouTube e no Facebook. E depois o pessoal ainda vai poder escutar no Spotify. Você pode me seguir em qualquer um desses canais, é só botar lá Diego Casagrande. Ô, Sondermann, vamos lá. Pode acontecer, na tua opinião, um crash da economia mundial esse ano por conta deste vírus, desse coronavírus, ou não é para tanto? Se eu soubesse disso, eu tinha $1 bilhão na conta agora para... Agora a gente tem que seguir o que o Warren Buffett está fazendo. O Warren Buffett tem $128 bilhões em caixa. Ele vai comprar na baixa. Claro. Ele vai comprar na baixa. Então, o movimento para baixo dos mercados já é algo significativo. A gente vai ter um slowdown. Tá? Se vai ser igual à crise de 2008, não sei, pode ser. Mas, de novo, crises são oportunidades. Tá? Crises são oportunidades. As autopeças vêm em grande parte da China. O Brasil tem um parque industrial de autopeças e automobilístico gigante, que está meio colocado de lado. Bom, nós podemos ser um grande fornecedor desse material que não vai chegar da China. A General Motors, a Ford, a Mercedes, toda essa turma que está trazendo da China vai virar para cá e vai dizer, olha, precisamos de disco de freio, de pastilha, de amortecedor, né? E a gente vai ter condições de entregar, certo? Então, crises são oportunidades sempre. Se houver uma crise no mercado imobiliário, é uma oportunidade de comprar barato, certo? Óbvio, as crises afetam as famílias, afetam a vida das pessoas, não é nada bom uma crise, mas também gera em todos um senso de oportunidade. Tá? O mercado vai cair, imagino que amanhã as bolsas aqui no Brasil vão abrir em forte queda, tem que ver como é que vai ser, abrir o mundo amanhã, porque Nova York já caiu 6%,
Então, isso tudo são elementos para serem avaliados, né? As próximas 2, 3 semanas vão dizer isso. Será que vai ter um dia que vai ser a queda? É possível. Quem está olhando gráficos, quem trabalha com o mercado de ações e trabalha em cima de graphics, deve estar fazendo as suas contas, tá? O mercado já está precificando para baixo, embora hoje mesmo nos Estados Unidos tinha um determinado Home Depot que subiu 4%, enquanto o mercado caía 3%, né? Por causa dos bons números. Será que esses bons números vão comunicar? Qual é o nível de produto da China que tem lá dentro? Vai faltar produto? Os preços vão subir? Tudo isso é uma coisa que vai ser uma dúvida. Eu acho que o pior do coronavírus é a eleição americana, porque ela pode afetar a eleição americana se a doença se espalhar nos Estados Unidos e o combate não for feito de forma eficiente. Aí corre-se o risco de ser democrata. E aí tem um presidente socialista de 82 anos de idade. O mais importante vai ser saber... 78. Bom, saber quem é o vice dele, né? Mas claro. Essas coisas andarem muito rapidamente agora, também um partido democrata não é bobo, tá? Eu acho que ele vai acabar de alguma forma trabalhando num outro sentido, né? O americano também é que nem no Brasil, né? Ô, Sonderman, só uma coisa aqui, ó. Os moderados aqui do Partido Democrata estão apavorados e estão dizendo o seguinte: se o Bernie Sanders, esse socialista, que se diz democrático, embora a gente sabe que isso aí não existe, né? É um exercício de linguagem para enganar trouxa. Se o Bernie Sanders ganhar as primárias e concorrer na eleição de novembro contra o Trump, eles temem que o Partido Democrata seja dizimado nas urnas e encolha de tal maneira na Câmara e no Senado que não consiga se levantar depois. É o que alguns moderados estão dizendo aqui. Assim como o Partido Trabalhista Labour na Inglaterra. Uhum. Ele abriu espaço para outros partidos. O tema é que na Inglaterra existem outros partidos. Nos Estados Unidos não existem, são 2. Claro. Né? Então, eu acho que sim. O Jeremy... Isso que eu estava querendo te dizer. De certa forma, seguinte, Brasil com Bolsonaro, Estados Unidos com Trump, a Inglaterra com Boris Johnson. Ninguém gosta deles, todo mundo dá pau neles, a imprensa, os liberals, né, nos Estados Unidos, os artistas, a CNN, o tempo inteiro eles estão levando pau. Mas eles têm uma votação enorme, porque eles, na verdade, representam um eleitor que encheu o saco disso, que não tinha voz, que não tem voz, né? Esse eleitor brasileiro, conservador, que gosta que é do bem, que tem valores familiares, que é o que fez, sabe, que elegeu o Bolsonaro e que vai para a rua no dia 15, embora eu não goste do título do chamado para o dia 15, esse eleitor ele não é escutado por ninguém, ele não está na Globo, ele não está na CNN, ele não está na MSNBC, ele é um fantasma, ele é invisível. Uhum. Mas ele está aí. Esse inglês que votou no Boris Johnson, ele está aí, né? Então, essa reação que chama-se conservadora, tá? Por falta de um nome melhor, tá? Ela está acontecendo, e ela está acontecendo em outros lugares do planeta, tá? Uhum. De uma forma ou outra. Aí você vê, de repente, nós estamos numa guerra de ideias, né? Não foi por acaso que a esquerda fez um movimento guerrilheiro no Chile. A destruição do metrô do Chile foi um movimento de guerrilha, com explosivos aplicados em furos dentro do concreto. Uhum. Pinheira foi mole e se assustou. Se fosse outro, teria atacado. Olha, moça, tá ali, tem um movimento de guerrilheiro e teria atacado. E ele, por causa da herança do Pinochet, ficou com medo e não foi atrás. Então, uhum. Nós temos aí, eu acho que nos Estados Unidos, no Brasil e na Inglaterra, nós temos uma perspectiva de um prazo médio aí de, sei lá,
5, 6, 7 anos dentro dessas ideias, né? Tem que ver o que o coronavírus vai gerar nas próximas 2, 3 semanas. Se ele se espalhar exponencialmente pelo mundo, ele é um problema. Se ele seguir nessa velocidade de crescimento, que é relativamente pequena, vai se perceber que, ok, isso aqui a gente domina. Os laboratórios já devem estar trabalhando diuturnamente em vacinas, até porque vacina dá muita grana. Não, aliás, deixa eu te dizer aqui... Dinheiro, né? Peraí, deixa eu dar essa informação aqui, essa informação é importante, Sondermann, porque foi anunciado ontem aqui nos Estados Unidos, tá? Tem um laboratório de Massachusetts que, inclusive, trabalha junto com o governo americano, tá? Se chama Moderna. Eles já estão em conjunto com o governo americano, com os pesquisadores do governo americano. Ontem isso foi anunciado, ontem à noite aqui nos Estados Unidos, a primeira carga experimental de vacina contra o coronavírus. E começarão os testes em abril. Eles estimam que, se tudo der certo, eles no terceiro quarto do ano, então nós vamos lá para metade do segundo semestre, tá? Eles terão já a vacina. Mas tem que produzir isso em larga escala. E é evidente que quando se começa assim, vai depender do tamanho da epidemia, né? Porque isso vai demandar um investimento de muitos e muitos bilhões de dólares para se fabricar em larga escala. Ou seja, follow the money. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Isso, por então, outro lado... inclusive, eu entrei aqui, as ações dessa empresa subiram hoje 5% na Bolsa de Nova York. No mercado que cai 3 e pouco hoje. Exatamente. Então, essa empresa Moderna, tá? E eles já anunciaram ontem à noite, repito, para quem está ligado aqui, é um laboratório americano que trabalha com pesquisadores do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, que eles estão no caminho da vacina do coronavírus. E eu acho que é muito provável, viu, que os pesquisadores americanos, porque isso tem acontecido nos últimos 20 anos, na maior parte destes surtos, sai de laboratórios americanos, às vezes até com parcerias com suíços ou com franceses, mas de laboratórios americanos sai a cura ou a prevenção dessas epidemias aí, desses vírus, desses negócios aí. Os chineses orientais sempre vão conseguir produzir mais, mas eles não vão conseguir criar como a sociedade americana, porque, afinal de contas, o grau de liberdade nos Estados Unidos é o que permite o grau de criatividade, de desenvolvimento, de pesquisa e a proteção de patentes. Tá? Também permite isso. Agora, isso vai, de certa forma, ter uma solução. E eu queria só te comentar o seguinte, as indústrias que, obviamente, mais afetadas estão, a primeira é a indústria da aviação, né? Não tanto os produtores de avião hoje, porque são compras de longo prazo, mas as companhias de aviação, sim, vão apresentar balanços terríveis, né? Pra você ter uma ideia, a Cathay Pacific, que é a companhia de Hong Kong, ela pediu que 25 mil funcionários entrassem em férias não remuneradas entre agora e junho. Tá? Eles têm hoje, da projeção dos voos, que eles tinham uma projeção de 350 voos nas próximas semanas, baixou para, aliás, de 3 mil voos passou para, de 300 voos passou para 30 e poucos. Tá? Imagina. Então, essa vai... Então, todas as companhias que estão ligadas com o mercado de aviação, o turismo no Oriente, a Disney, né? A Disney, tanto lá quanto todo mundo, porque se você tem um surto de corona na Europa, o pessoal não vai para a Disney em Paris. Tá? Claro. Então, a Disney no Oriente, mesmo nos Estados Unidos, né? Mesmo nos Estados Unidos, você vai evitar uma aglomeração de pessoas gigante. Então, indústria hoteleira, do turismo, toda essa vai sofrer muito nesse período, mas ela também recupera rápido e ela tem, de certa forma, flexibilidade de preços. Tá? Porque uma diária de hotel, você precisa encher o hotel e se precisa pagar a conta e não precisa ter lucro, não vai ter lucro, mas precisa pagar a conta,
vai encher o hotel, entende? Você tem uma flexibilidade de preços muito legal. Então, isso vai... Os cruzeiros, né, as companhias de cruzeiros, essas são muito afetadas, porque quem esteve em cruzeiros, e não é a primeira vez que isso acontece, normalmente em cruzeiros o que acontece são intoxicações alimentares, né? Você tem 3, 5 mil pessoas confinadas numa ilha flutuando, todo mundo junto, né? Então, quando dá uma doença, não é a primeira vez que um navio fica em quarentena. Então, essas vão sofrer, tá? A indústria automobilística sofre se faltarem peças, ela tem menos flexibilidade de preço, porque você tem custos que você não pode baixar, porque eles são custos industriais. O que é de serviço tem mais flexibilidade de recuperação, o que é de indústria tem menos, né? Porque aí você tem os custos industriais. Tá? E aí é o seguinte, eu tenho um amigo que está me mandando uma mensagem aqui dizendo, tá aí o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul continua no seu rumo à autodestruição que se impôs ao longo do tempo. Ricardo, eu tenho muito, eu confesso que eu tenho uma apreensão, viu, se esse negócio se espalha aí no Brasil, porque, infelizmente, nós somos um povo muito indisciplinado, os governos são desorganizados. Olha, vamos orar para que isso não aconteça em lugar nenhum, né? Não só no nosso Brasil, porque não acontece em lugar nenhum. Mas nós num caso desses, aí precisa muita disciplina, né? Para você poder minorar os danos, não é nem impedir, né? Minorar os danos. Não tem estrutura alguma para uma crise dessas proporções no Brasil. Não tem estrutura de hospital. Tá? Se você somar os leitos do hospital dos hospitais de Porto Alegre, por exemplo, que já atendem todo mundo do interior, atendem as demandas, não tem como. A gente tem que rezar para que isso não aconteça, e se acontecer no Brasil, nós vamos ter que ficar socado em casa, e é isso. Né? Esperar pela vacina. Essas próximas 2, 3 semanas vão dizer, né? O que eu li, de certa forma, é que a propagação é mais fácil no frio do que no calor. Tá? Tanto que as pessoas que estão as pessoas que estão pegando a gripe no Brasil, né, vieram de um lugar frio, né? E quem pegou na Itália veio da China ou veio daquele navio que estava em Hong Kong e assim por diante. Então, agora, essa pessoa que pegou no Brasil desceu no aeroporto, desceu em Guarulhos. E aí? E aí? Olha aqui, ó, viste o que aconteceu no Irã, lá com o vice-ministro da Saúde do Irã? O cara, para quem não sabe, tá ligado na gente aqui, o vice-ministro da Saúde do Irã, lá no Irã já morreram, acho que em torno de 15 pessoas morreram no Irã. É isso, né Sandra? Deixa eu aqui, vou buscar o número aqui. O cara deu uma entrevista e ele estava suando muito, visivelmente desconfortável, tal. Aí no dia seguinte confirmaram que ele estava com coronavírus, cara. Ele foi num evento público. O vice-ministro da Saúde do Irã, que é outra tirania, que é outra ditadura, que também não se tem assim grandes informações e não se pode ter... a veracidade das coisas nunca é o que parece ser, porque os caras controlam muito tudo, né? 95 infectados e 16 mortes. Aqui é uma taxa alta, aqui nós estamos falando uma taxa de 15% de mortalidade. Mas isso é um número, mas isso é oficial, né? Então... eu uso um mapinha que é da John Hopkins Institute, né? Tá. Que é a organização americana, hospital, inclusive que tem uma ligação aqui com o Hospital Moinhos de Vento, né? Porto Alegre. Eu uso esse dado deles aqui, né? Agora, claro. Né? Olha aqui, ó, vamos ter fé, vamos... e acho que também... É o que nos resta. É o que nos resta, e eu acho que também vamos acompanhar a evolução, né, desse vírus no mundo. Repito, na Itália já são 7 mortos, algumas regiões da Itália está verdadeiro pânico, igrejas fechadas, escolas. O professor, um abraço
ao professor Pedro Duarte, que é professor de História lá em Uruguaiana, está nos assistindo. Ele está dizendo aqui, ó, colaborando com o tema de hoje, o secular Carnaval de Veneza foi cancelado em decorrência da epidemia, tá? Então, assim, se efetivamente nós tivermos esse problema no Brasil, já tem um cidadão que foi identificado, vindo da Itália com coronavírus em São Paulo, deu positivo o primeiro teste, amanhã o Ministério da Saúde vai confirmar se de fato ele está infectado. O vírus é altamente contagioso, portanto, as pessoas que estavam no avião com ele, talvez algumas tenham se contaminado, vão contaminar outras pessoas. A gente tem que ter uma serenidade muito grande e uma disciplina para lidar com isso, para fazer os isolamentos, né, Sondermann? Sim, sim. E daqui a pouco... Não é hora de política agora é uma hora de... Exatamente. Porque a gente está lidando com uma crise que ninguém conhece bem o que vai acontecer. Exatamente. Passou o carnaval aí, se isso efetivamente se desenvolver no Brasil, acaba com os ajuntamentos humanos, né? Pelo menos até segunda ordem, para diminuir o risco de contágio. Vamos acompanhar, vamos ver. Festa, boate, essas coisas. Isso vai ter um impacto na economia? Vai ter, mas tem que se estar preparado. E outra coisa que eu sei que muito brasileiro não usa, como é que chama ali? A máscara, que nos países orientais é muito comum se usar, muita gente não usa por vaidade. Tu sabia disso, Sondermann? Sim. Parece mentira. Uma vez fizeram uma pesquisa, o brasileiro não... Isso foi um levantamento, não é uma pesquisa científica, mas uma vez eu vi um levantamento, muita gente não queria usar máscara, isso há alguns anos, num surto de gripe que deu, por questão de vaidade. Nós tem que mudar a cultura, que é isso, né? Tem que usar a máscara para não se contaminar e se você tiver com sintoma, para não passar para os outros também, é tudo junto, né? Hoje eu estava te ouvindo no programa, né? E tinha um médico hoje de manhã, né? Sim. O Petersen, né? Doutor Petersen, cirurgião. Cara, a gente está discutindo, a gente está combatendo o chikungunya, dengue, que é só tirar água do potinho. Pelo amor de Deus. A gente tem as ruas esburacadas, junta água e ali vai o mosquito. Nós estamos lidando com um nível de... Mas isso... Aí a gente tem, aí voltamos para que a gente começou no programa, a gente tem uma lei, um projeto de saneamento, né, feito pelo governo, que não consegue ser votado para gerar saneamento em todo o Brasil. Por quê? Porque aí o Bolsonaro vai ficar bem e ele vai ser eleito. Então, nossos políticos, azar do Brasil, né? Azar do Brasil, vamos continuar deixando as pessoas sem água na sarjeta, no esgoto, não tratando água, por causa da nossa política partidária. A vergonha eu acho que não existe pobreza nem miséria, existe sim a pobreza de espírito, né? Ou seja, a miséria intelectual e a pobreza de espírito, são esses os dois males. E a esquerda está cheia disso. Eles são muito ricos em pobreza de ideias e de miséria de espírito. Eles realmente a tal da política de pensar nos outros é o que eles menos fazem. Eles só pensam em si. E nós, liberais, que somos individualistas, que pensamos no nosso bem-estar, pela nossa atitude, pela nossa atividade, é que geramos o bem-estar coletivo, né? É através da atitude positiva do indivíduo, não da atitude negativa do indivíduo. Ayn Rand tem um livro, né, A Virtude do Egoísmo. Existe uma virtude no egoísmo, existe um lado mau, existe o lado mesquinho, né? Mas essa é a grandiosidade que falta nas pessoas, não em todas, né? Mas que a gente precisa elevar esse espírito. Essa é a mudança de mentalidade. Eu acho que grande parte dos brasileiros tem. O que eles precisam agora é um instrumento de colocar isso em ação. A gente a gente tem que trabalhar para que a nossa pequena imprensa, que é a grande imprensa que ficou pequena, né? Globo e alguns desses medalhões, entendam o desserviço que eles estão fazendo para o país.
Tá? Eu não gosto do Bolsonaro. Tá bom, mas então eu não gosto de um monte de gente. Mas eu vou ter que conviver com elas. Eu tenho que gostar do lugar onde eu estou. E essas pessoas, ao pensar pequeno, ao agir pequeno, destroem a vida de todos. É o cara torcendo, é o sujeito torcendo contra o piloto, para o piloto do avião morrer com o avião em pleno voo. É isso. Então, sei lá. Conversei com um empresário, professor, escritor, autor do livro. Aliás, eu tinha que mostrar o livro aqui. O livro está para não sei onde é que está. Tinha que mostrar teu livro aqui. Tu não está com o livro aí, Edson? Eu deixei o meu na prateleira também. Mas tu tá. Pega o livro ali. Pega. Isso. Eu tô com a tela aqui porque é importante. Esse livro do Ricardo Sondermann é maravilhoso. Ele fez uma análise dos discursos do grande líder que foi Winston Churchill, um homem que foi definidor para que o mundo vencesse o nazismo, o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Se o Churchill não tivesse assumido o poder na Inglaterra, em 1940, a história seria diferente, vocês podem ter certeza. Está aí, ó. Mostra para nós aí. Aí o livro do Sondermann, ó. Churchill. E a ciência por trás dos discursos. Que livro maravilhoso. Obrigado. Livro maravilhoso. Fala uma frase daquelas assim, dentre tantas, uma frase lapidar do Churchill, Sondermann. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: eu me contento facilmente com o melhor. Gênio, né? Gênio. Não, ele tem. Inclusive, agora eu assinei agora 2 semanas com uma editora em Portugal. Ele vai ser lançado em Portugal e na Espanha, né? Possivelmente no início do ano que vem. Né? E eu tenho trabalhado para traduzir ele para o inglês e lançar na Inglaterra. Né? Então eu tenho conversado lá. O livro vendeu bem no Brasil, ele vendeu entre todas as plataformas, né? Porque o livro hoje não é mais só o impresso. Né? Então, entre e-book, audiobook, né? Que ele também está disponível, e o livro impresso, ele vendeu cerca de 8.000 unidades já, um pouco mais, tá? 8.000, 8.500. Ou seja, ele está... a gente já... eu estou trabalhando numa segunda edição ampliada, né, também para o ano que vem. E o Churchill tinha frases maravilhosas. Ele foi um cara que viveu muito tempo, né? E ele era muito espirituoso, né? Então, ele tinha, por exemplo, a política e a arte, diferente da guerra, é onde se pode morrer várias vezes, né? Ou seja, na política, grande verdade, né? Grande verdade. Outra aqui: se o presente tentar julgar o passado, perderá o futuro. E aí vai, né? Eu fiz no livro uma brincadeira depois no final, que é o Twitter do Churchill, né? Tá? Então aqui eu coloquei algumas das frases dele, né? Que são muitas, né? Ele tem histórias muito boas, né? Ele tem uma historinha com o Bernard Shaw, que, lançando a peça Pigmalião, né, manda um telegrama para o Churchill e diz o seguinte: inauguração da peça, mando 2 ingressos, traga um amigo, se tiver. E o Churchill responde para ele: não poderei ir, irei na segunda, se houver. Genial. Ricardo Sondermann, show de bola. Vamos conversar mais vezes, tá? Estou sempre à disposição. Tá? Valeu. É um prazer falar contigo e com os ouvintes. Não são os ouvintes, os internautas que estão aí, tá bom? Igualmente. Valeu. Show de bola. Grande abraço. Valeu. Tá aí o Ricardo Sondermann. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau.
A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.